Economia e Finanças, um programa TV O Povo e IBEF, Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Ceará. Olá, eu sou Neila Fontinelli e este é o Economia e Finanças, uma parceria da TV O Povo e do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, o IBEF. O mercado africano é hoje alvo de várias missões empresariais que pretendem descobrir a possibilidade de novos negócios. Com economias em fase de expansão e a necessidade de comprar produtos de vários segmentos, os empresários cearenses estão começando a instalar empresas em Angola e Cabo Verde. E sobre esse assunto eu converso com o presidente da Câmara Brasil-Angola, Roberto Marinho, e com a coordenadora de assuntos internacionais do SEBRAE, Marta Campelo. Obrigada pela participação de vocês no programa, boa noite. E eu queria começar fazendo uma avaliação dessas missões empresariais que já foram feitas esse ano em Cabo Verde, em Angola, e ver o que ficou dessas parcerias, o que foi concretizado durante esses eventos. Eu queria passar aqui a palavra à Marta, depois a gente fala com o Roberto. Boa noite. Na realidade, em relação às missões realizadas, nós já fizemos esse ano em Angola. Participação na FILDA, Feira Internacional de Angola, em julho. Nós estivemos em conjunto também não somente com empresários aqui do Ceará, mas também com empresários do Brasil todo. Foi uma missão coordenada pela Federação das Indústrias aqui do estado do Ceará. E foi um trabalho muito bom porque nós tivemos a possibilidade de consolidar uma participação que foi iniciada no ano passado. No ano passado nós estivemos pela primeira vez, o SEBRAE, em conjunto com a empresa Ceará Trade Brasil, participando e mostrando produtos de diversas pequenas empresas lá nessa Feira de Angola pela primeira vez. Então foi uma excelente oportunidade de abrir mais esse mercado na África. Até porque essas missões, você falou, missões esse ano. Angola nós participamos em julho e vamos participar da próxima missão em Cabo Verde em novembro, na Feira Internacional de Cabo Verde, que vai acontecer de 17 a 21 de novembro. Já estamos com um grupo já formado para ir para essa feira e outras empresas mais se inscrevendo. E não somente aqui do Ceará, mas empresas do Nordeste. Então, essas missões, na realidade, têm acontecido já há algum tempo. Desde 2002 que nós participamos das feiras em Cabo Verde. Não somente participando das feiras de Cabo Verde, mas também trazendo missões, convidando missões empresariais de cabo-verdianos para virem aqui ao estado do Ceará, para terem uma interação muito próxima com os empresários cearenses. Então, essas missões já vêm acontecendo ao longo desses 8 anos. Nos últimos 8 anos, nós estamos realmente trabalhando esse mercado de Cabo Verde e outros mercados na África. Criando uma interação, digamos assim. Roberto Marinho, boa noite, seja bem-vindo. Muito obrigado. E eu queria que você falasse um pouco também dessas missões empresariais. Qual o balanço que você tem dessas missões, os resultados já desse início de namoro, digamos assim? Uma relação que já começou, como a Marta falou, já há algum tempo. É importante se frisar realmente que é um início de um relacionamento, porque isso demanda um certo tempo, conhecimento, entendimento das culturas e das partes, né? Nós iniciamos ainda em outubro de 2008, quando a Apex criou o projeto Tradings do Brasil. Nós iniciamos exatamente essa aproximação, porque o primeiro evento do projeto Tradings do Brasil foi em Angola, em outubro. Já em novembro, estávamos junto com o SEBRAE na FILDA, que é a Feira Internacional de Luanda. Foi um evento extremamente interessante para a gente, para sentir a importância que o produto brasileiro tem para o mercado de Angola e, melhor ainda, a aproximação que tanto o consumidor quanto as distribuidoras e o restante dos empresários têm com a gente. Em função disso, em maio agora nós criamos a Câmara de Comércio Brasil-Angola, no intuito de exatamente dinamizar essa relação, porque nós entendemos que existe um mercado muito grande para ser acessado, um mercado que ele é consumidor, ele precisa, até porque Angola importa praticamente tudo do que consome, só que nós não somos os únicos a atendê-los, né? Tem a Europa agora em crise, está olhando direto para lá, a China já está olhando há algum tempo, mas nós temos um diferencial. Nós temos um diferencial muito grande que é a língua, e nós temos um diferencial muito grande que é a nossa cultura, que está lá dentro via as TVs, as redes de TV que eles assistem, que são brasileiras.
Então, se nós soubermos utilizar todo essa organização a favor da gente, a gente tem um espaço muito bom. E dando continuidade ao processo, de maio para cá, nós já estivemos em Cabo Verde, em Angola mais de uma vez, na África do Sul, participando da Citex e do Big Seven, que são duas feiras importantes que aconteceram final de julho e começo de agosto. Estivemos na FACIM, juntamente com o SEBRAE do Espírito Santo, o SEBRAE do Ceará e o SEBRAE Nacional. E a FACIM é a Feira Internacional de Moçambique, também extremamente interessante, um mercado menor do que o de Angola, mas prova que a oeste e a leste da África e ao sul existe um interesse no produto brasileiro. O que nós temos agora é que resolver ou começar a resolver as questões de logística para que nós tenhamos como fazer o produto sair daqui e chegar lá. Num tempo que não irrite as pessoas. Que não irrite, que não inviabilize, porque quando a gente lida com alimentos, com produtos perecíveis, né? O transit time ele é extremamente importante. Hoje, as maiores linhas que tem vão para a Europa, fazem o transbordo e depois é que descem para a África. E algumas vão para a África do Sul, em Cape Town, e sobem. Então, o que nós precisamos, e o que esse estudo que a gente fez identifica, é que é necessário haver alguns pontos de concentração de carga dentro da própria África, para com isso a gente gere volume e o volume interesse às transportadoras. Porque isso é que vai fazer com que os produtos sejam competitivos ou não, exatamente. Né, a competitividade, o frete, quando você tem um produto com valor agregado menor, o frete ele pesa de maneira importantíssima. E China tem volume, Europa se junta e gera o volume. Porque por mais que não queira, ela junta através do transbordo que o nosso produto faz. Só que está vizinho a ela e desce, o nosso sobe e desce. Então, esses fatores é que nós vamos tentar sensibilizar os governos, tanto do Brasil como vários governos da África, os empresários especialmente, que é quem vai resolver de maneira mais célere, e fazer com que a coisa traga o resultado esperado, porque o mais importante dizer há mercado, os produtos são interessantes, o preço inicial do produto tem a competitividade sim, só que as pequenas e médias empresas, no meu entender, elas devem trabalhar em conjunto para com isso já gerar o volume. Mas formando cooperativas, qual seria o caminho desse trabalho em conjunto, né? Seriam associações cooperativas, seriam formas de viabilizar o envio da mercadoria? Ou talvez até mesmo com a venda de cargas consolidadas, a consolidação de cargas de produtos similares ou produtos complementares demandados pelos mercados africanos poderão ser vendidos, comercializados por meio de comerciais exportadoras. Porque o Roberto, como presidente da Câmara Brasil-Angola, ele defende muito bem realmente a questão da participação das comerciais exportadoras, até para facilitar essas exportações das pequenas empresas. Até porque nós sabemos que as pequenas empresas, na realidade, elas não têm ainda condições com um departamento específico de comércio exterior, de exportação, profissionais realmente devidamente preparados, falando inglês, falando outros idiomas. Então, por eles não terem realmente essas condições, eles precisam inicialmente contar com empresas já especializadas e que tenham condições de vender e despachar suas mercadorias para esses mercados, não somente os africanos, mas para todos os mercados de uma maneira geral. Mas uma coisa que foi colocada pelo Roberto e foi colocado muito bem, é essa questão aí das oportunidades para os mercados africanos, né? Por que o mercado africano? Por que essa busca, essa abertura, todo esse trabalho que está sendo feito para esses mercados? Quer dizer, na realidade, nós temos acompanhado até um trabalho que tem sido feito pelo governo federal, o governo do presidente Lula tem feito esse trabalho no mercado da África de uma maneira geral, tem realizado missões diversas com empresariado, com a representação de empresários de todo o Brasil para esses mercados africanos, no sentido realmente de colocar os nossos produtos de uma forma muito mais presente nesses mercados. Até porque muitos desses mercados, muitos desses países são essencialmente importadores. Eles compram praticamente tudo que eles consomem da Europa. O que estão comprando da gente, hein? O que já foi consolidado em termos de venda
tanto para Angola como Cabo Verde? Cabo Verde eu sei que tem vários... Construção, material de construção civil é um produto realmente que se destaca muito nessa pauta de exportação. Mas a gente está no momento... E calçados. E calçados também. Calçados e vestuário. E alimentos, né? E alimentos de uma maneira alimentos geral. aí para Cabo Verde que está mais próximo. Quando você vai para os outros mercados, já fica complicado nesse momento. Exatamente. A demanda por conta existe. Dessa questão da logística. A questão é a logística, é o trânsito de time. Agora, como é que está o estímulo a essas missões e as participações das empresas em Angola? Hoje, por exemplo, construção civil, a gente está com o mercado muito aquecido, a demanda aqui tem crescido, a gente tem... está se pensando até em trazer profissionais de Portugal para cá, porque faltam engenheiros. Estão se alugando máquinas de Portugal também, porque tem que ser mecanizada a construção civil, ainda que é muito pouco mecanizada. Como é que é esse trabalho, Marta, de incentivar exportação num momento em que o mercado interno está muito aquecido? O momento é ideal para o mercado interno, óbvio, até porque a questão da desvalorização cambial, o nosso real valorizado frente ao dólar, realmente facilita muito para que as empresas tenham muito mais demandas e muito mais oportunidades aqui no mercado interno. Entretanto, é circunstancial. Nós sabemos que essa questão da desvalorização cambial, ela está dessa forma hoje, mas poderá estar diferente amanhã. Então, é preciso que essas pequenas empresas realmente estejam preparadas para esse momento, quando esse mercado não estiver não muito aquecido e quando o mercado externo estiver muito mais favorável. E também por conta da concorrência internacional aqui dentro do Brasil. Nós estamos sofrendo concorrência há muito tempo, principalmente de produtos asiáticos, que vêm para cá e concorrem diretamente na esquina das nossas pequenas empresas. Então, eles estão sofrendo com essa concorrência. O setor de confecções nem se fala, né? Em função da concorrência com produto têxtil, produto de confecção da China, da Ásia em geral. Então, é preciso que essas pequenas empresas elas possam passar por esse processo de maturação, até porque quando elas acharem ou tiverem alguma oportunidade em relação ao mercado internacional, se elas não estiverem devidamente preparadas, elas não vão ter condições de atender de acordo com as expectativas e as necessidades dos importadores desses mercados. Ok, nós vamos fazer um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco. Até já! Estamos apresentando Economia e Finanças. Voltamos com Economia e Finanças. Estamos de volta com Economia e Finanças, uma parceria da TV O Povo e do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, o IBEF. E continuamos nosso debate sobre os negócios na África. Conosco o presidente da Câmara Brasil-Angola, Roberto Marinho, e a coordenadora de Assuntos Internacionais do SEBRAE, Marta Campelo. E eu queria voltar, passando a palavra aqui ao Roberto, eu queria que você falasse um pouco dessa concorrência com a Ásia que acontece dentro do Brasil e agora também no comércio internacional, principalmente na África. A Ásia, China, Índia, eles estão hoje em todos os locais. Então, não adianta a gente, como se fala, tapar o sol com a peneira, porque eles vão entrar. E qual o modelo que eles adotaram? O modelo que eles adotaram desde sempre foi através de comerciais exportadoras, através de trades. Dificilmente uma empresa daqui compra direto da indústria e quando compra, a venda em si é feita através de comercial exportadora. É o modelo dos Estados Unidos, que também tem dado muito sucesso. E o que eu digo sempre é o seguinte, a pequena e média empresa que não tiver a condição no momento ou não tiver o interesse e entender que deve acessar o mercado internacional, ela deve procurar tanto as comerciais exportadoras, mas como procurar o SEBRAE no programa de internacionalização, porque o programa vai capacitar a empresa a pensar como exportadora. E a exportação através da comercial exportadora, ela também eleva a empresa que produz ao status de exportadora, porque a documentação de exportação é devolvida para a empresa produtora e ela efetivamente exportou legalmente, com tudo certo e tudo dentro da lei. Bom, o treinamento através do programa de internacionalização não inviabiliza
mesmo utilizando a comercial exportadora, de participar das missões empresariais e das feiras, porque essa participação leva a que o produtor veja o mercado, adapte os produtos, saiba o que é que ele precisa alterar na embalagem, na quantidade, porque isso também é importante. Tem locais, por exemplo, na África, o biscoito, que a gente aqui já faz, por exemplo, o creme cracker, ele já vem embalado em três pacotinhos dentro de um. Lá eles pedem o pacote em separado para vender mais fácil. Então, quer dizer, uma pequena alteração, mas que... Adaptações ao mercado. Mas que implica em alterar a embalagem, máquinas. Então, isso tudo tem que ser visto como um conjunto. E o principal que eu digo é entender que isso não é uma coisa que ocorre do dia para a noite. Né? Precisamos ter paciência, estudo, pesquisa. E aí eu vejo nesse conjunto um papel fundamental do Sebrae, que tem tido uma atuação muito forte, da Apex, que tem dado um apoio também, como a Marta disse, do governo do presidente Lula, que faz o Brasil ser conhecido e reconhecido lá fora, na área comercial, vamos falar única e exclusivamente da área comercial, gerando interesse nos produtos brasileiros e, além do interesse, a necessidade. Porque existe a necessidade do consumo, né? Pode ser que ela não seja atendida, mas existe. Agora eu queria que vocês falassem um pouco do modelo de venda, do modelo de comercialização. Por exemplo, você está falando do modelo que tem dado certo, que é o modelo da China, né? Que eles vendem tudo em conjunto. Que isso pode facilitar o pequeno produtor aqui no Ceará que quer vender, quer conseguir outros mercados, Marta? Como o Roberto já falou, esse programa de internacionalização, ele prevê exatamente uma preparação das pequenas empresas e a maturação dessas pequenas empresas para esse processo, até a fase final, que é exatamente acesso ao mercado internacional, com ações de acesso a esse mercado, como participação em missões, em feiras, a preparação dessa embalagem, a adequação desse produto. Isso custa caro também para a empresa? Esse programa ele conta com recursos já do Sebrae Nacional, do Sebrae Ceará e também dos parceiros. Nós não poderíamos deixar de citar os parceiros, porque na realidade só o Sebrae não pode realizar sozinho esse trabalho. Nós contamos com o apoio da Comissão de Comércio Exterior, que é constituída por diversas entidades aqui do Estado, como o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, a Federação das Indústrias. O governo do Estado do Ceará tem tido um papel realmente muito importante nesse processo, os Correios, o Instituto Agropolos, e, enfim, são diversas as entidades, agora a Prece, a Associação dos Prefeitos dos Municípios, também tem participado conosco nesse processo. Então, todas essas entidades têm trabalhado e apoiado, inclusive, também com recursos, não somente recursos financeiros, mas recursos econômicos, com as suas disponibilidades já, apoiando essas pequenas empresas, preparando e qualificando essas empresas, no sentido de que elas venham a ter condições de realizar essas vendas. E aí, nesses momentos, quando a gente realiza uma missão internacional, uma participação numa feira dessa, a gente já estava viabilizando, vamos dizer, em torno de 50% dessa venda. Até porque ele vai ter uma oportunidade muito direta de ter um contato com o importador, olho no olho, e realmente fechar já um negócio com esse importador. E a partir daí, ele voltando aqui para o estado do Ceará, para a sua empresa, ele vai ter condições de atender aquela demanda. Aí, nesse momento, ele pode contar também com financiamentos do Banco do Brasil, com financiamentos do Banco do Nordeste, com apoio creditício mesmo para essa parte de financiamentos para as exportações, para que ele possa viabilizar essas vendas, para que ele possa produzir o que foi solicitado de acordo com as exigências dos importadores e realizar essas vendas. E contando, como o Roberto já falou, com empresas especializadas que, na realidade, têm o interesse de facilitar esse trabalho. Agora, com relação à logística, o que vocês estão negociando agora para ajudar nessas missões? Aí a gente já está vendo, junto com todas essas entidades e mais o apoio das câmaras de comércio, que servem na aproximação entre os empresários que efetivamente têm algo a dar. E a intenção é centralizar cargas em um ponto, enviá-las para a África e lá fazer a distribuição. O mercado de Angola, por exemplo, não é só Angola, tem Angola, tem Namíbia, tem Congo, tem todos os países que estão ao lado. Cabo Verde é a mesma coisa. Ele já tem uma logística própria das ilhas de Cabo Verde, os principais portos, acessar o Senegal.
Então, que já é um mercado grande. Da mesma forma, Moçambique acessa o Zimbábue e acessa outros que estão ao lado. Então, o que a gente está fazendo no momento com esse estudo e com as outras ações é centralizar a carga aqui, porque com isso eu gero o volume, enviá-las para a África e lá fazer a distribuição. Só que a logística, para ela existir, nós temos que ter a comercialização. Aí as missões, a aproximação com as câmaras. A Câmara Brasil-Portugal hoje está fazendo um trabalho interessante, existem muitos empresários da Europa, principalmente de Portugal e Espanha, que estão querendo vir instalar empresas no Ceará e daqui servir como ponte para enviá-las para a África, devido ao nosso custo, devido aos incentivos e devido à situação econômica da Europa. E aí já abre para nós um outro cenário, porque associadas com as empresas daqui, a gente gera exatamente o volume que precisa. Então a logística está sendo encarada enquanto a logística em si, enquanto a área comercial e buscando todos os apoios cá e lá, para que a gente possa, com isso, gerar o volume que é o grande problema. As empresas já foram contactadas, as empresas de transporte marítimo. São quantas que fazem hoje o envio de mercadorias para fora? Nós temos principalmente 3 empresas, que são as 3 principais, que fazem, 2 delas com transbordos ou na Europa ou na África do Sul, e uma delas sai direto daqui, só para Angola. Tá certo? Então ela sai direto assim, ela entra em um navio, faz a cabotagem até São Paulo e sobe, mas já sai exportado daqui. E a nossa intenção é fazer com que as outras 2 façam o mesmo, ou que a gente saia direto daqui sem fazer a cabotagem. Só que isto só vai acontecer com volume, e é o que eu digo, tem que ser um esforço conjunto dos governos, dos estados, das câmaras de comércio, das entidades de apoio à exportação e dos empresários, que têm que entender que o mercado é esse. Que outros modelos podem ser trabalhados, Marta? Além de exportação, tem joint venture, tem outros modelos? É isso, né, que eu gostaria de complementar, e estava até aguardando a oportunidade para informar o seguinte, porque na realidade todo esse trabalho começou com o intuito de realizar esse intercâmbio comercial, fortalecer essas relações comerciais com os países africanos. Começamos por Cabo Verde. Por que Cabo Verde? Porque Cabo Verde realmente é uma porta de entrada para os países que fazem parte da UEMOA, que é a União Econômica Monetária Oeste Africana. São mais de 60 milhões de consumidores que fazem parte de todos esses países da parte oeste da África. Então, em função disso, nós começamos esse intercâmbio comercial com Cabo Verde, já fomos até o Senegal, Guiné-Bissau, Angola, Moçambique já esse ano, como o Roberto bem falou. E na realidade, nós não estamos só com esse intercâmbio, nós estamos com um convênio de cooperação técnica e financeira que foi firmado em 2009 pelo SEBRAE Nacional com a BASE, que é a Associação Brasileira dos SEBRAEs Estaduais, com o envolvimento dos SEBRAEs do Nordeste, porque nós aqui entendemos que não é somente o estado do Ceará que pode participar desse processo, mas o Nordeste como um todo. E quando o Nordeste estiver realmente fazendo todo esse trabalho em conjunto, como nós já estamos fazendo, aí isso vai viabilizar realmente toda essa facilitação em termos de logística que o Roberto já explicou. Porque não é só o volume aqui das cargas do Ceará, mas é o volume das cargas de todos os estados do Nordeste. Então, nós temos que pensar em conjunto como região. E aí, esse convênio de cooperação prevê exatamente a capacitação técnica, principalmente na área de empreendedorismo, dos empresários e parcerias empresariais com esses empresários da África, com as instituições africanas, e aí prevendo também transferência de tecnologia, importantíssimo. Então, nós não estamos só vislumbrando a questão comercial, mas sim a preparação realmente voltada para o empreendedorismo e a capacitação técnica e transferência de tecnologia para essas instituições na África, para que eles tenham as condições de atender a contento realmente todo esse intercâmbio que está sendo feito com esses empresários aqui. E esse modelo de joint venture já está sendo trabalhado, nós já temos uma empresa em parceria para a distribuição de camarão, cativeiro em Cabo Verde, um joint venture que foi feito no ano passado, e acreditamos que no final desse ano já estará funcionando efetivamente.
No próximo ano já está previsto o beneficiamento de tilápia também em Cabo Verde e outras parcerias que poderão ser feitas não somente em Cabo Verde, como mas essa em com os Angola, portugueses Exatamente. também, né? Moçambique, né, e outros países, Guiné-Bissau também, com a questão do caju. Ok, queria agradecer a vocês dois a participação no programa. Obrigada, Marta. Obrigada, Roberto Marinho. Obrigado, e nós vamos fazer um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouquinho. Até já. Estamos apresentando Economia e Finanças. Voltamos com Economia e Finanças. Estamos de volta com Economia e Finanças, uma parceria da TV O Povo e do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, o IBEF. O governo brasileiro elevou mais uma vez o imposto sobre operações financeiras para tentar conter a entrada de moeda estrangeira no país. A medida tenta evitar uma valorização ainda maior do real, o que tornaria os produtos brasileiros mais caros. Para falar sobre o assunto, está conosco o professor de Economia e Comércio Exterior, Henrique Marinho, e o diretor do IBEF, Martônio Freitas. Eu queria agradecer a vocês dois a participação. Boa noite. Boa Queria noite. começar falando sobre a nossa situação cambial, né? Hoje a gente está num momento, digamos assim, diferente. O governo tomou medidas fortes, aumentou em um mês 2 vezes o IOF para impedir essa entrada de moeda estrangeira. Vocês acham que isso dá um resultado efetivo? O próprio ministro disse que poderia o real ter tido uma valorização ainda bem maior. Professor? Começar pelo professor, né? Começar pelo professor. Pelo mestre. Na verdade, a gente hoje vive uma situação muito especial, né? Na verdade, não é o real que está se valorizando no mundo. Nós temos um problema hoje seríssimo, que é o dólar se desvalorizando no mundo em relação a outras moedas. Então, está gerando também no mundo, o que o ministro Guido Mantega falou, de uma guerra cambial. Todos os países tentando reverter essa situação do dólar no mercado internacional. Então, cada um já, Tailândia também introduziu tributação, o Peru introduziu algumas mudanças também, então todo mundo correndo para no salve-se quem puder. Então isso realmente é um jogo muito perigoso, porque ninguém sabe onde pode chegar. O que o governo tem feito é tentar resolver pela margem, como a gente diz em economia, problemas que possam ser pontuais, principalmente em relação a essa entrada de recursos no mercado financeiro de curtíssimo prazo, à exceção da Bolsa. Porque investimento direto continua sem ter isenção, sem ter a tributação, mas apenas no capital de curto prazo. Isso, a rigor, né, é uma medida paliativa, porque não resolve o problema. Nós temos problemas muito mais sérios ainda, maior taxa de juros do mundo, né, esse é o grande atrativo. O mundo está correndo dos Estados Unidos e da Europa, porque os Estados Unidos, dentro do seu plano de incentivar a economia, está jorrando dólares no mundo. Né? Como a gente diz, a liquidez de dólar hoje é muito grande e os proprietários dessa moeda estão atrás de portos seguros ou de menor risco. Ou rentáveis. Né? Mais rentáveis e de menor risco. Né? E nós hoje somos a bola da vez, no sentido bom. Nós já fomos muitas vezes a bola da vez no sentido ruim, da fuga. Hoje nós somos a bola da vez.